Olá, seja bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai falar como ler a mente do seu receptor. Primeira coisa que você precisa sacar é, a gente vai entrar agora no pilar do receptor. A gente vai mergulhar em como funcionam as pessoas na hora de receber uma mensagem. Porque muitas vezes você é o receptor e algumas vezes você é o agente, né? Então, de vez em quando você quer persuadir as pessoas, mas muitas vezes você também é persuadido por elas. As pessoas influenciam você, influenciam a sua decisão, influenciam as coisas que você faz e você nem percebe. Então você vai entender como que funciona o seu cérebro e o cérebro da pessoa que está comprando ou que está sendo persuadida por você nesse módulo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é como criar, ou na verdade, como ler a mente do seu receptor. Como saber o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa? Por que isso? Porque se você sabe o que está acontecendo na cabeça daquela pessoa, você consegue controlar. É só assim que você consegue ter o controle da tua comunicação e do impacto que ela está tendo. Porque na real, não importa o que você diz, o que importa é o que o outro escuta, é o impacto que está tendo a sua comunicação. Não importa o que você está falando, o que importa é o resultado que você está gerando, né? Então você pode falar um monte de coisa e gerar resultado nenhum, e você pode muitas vezes falar quase nada e gerar um baita resultado de comunicação. É isso que você quer, tá? E é isso que a gente vai entender aqui no nosso pilar do receptor. Então vem aqui pro computador que a gente vai começar essa aula. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as pessoas têm uma conversa interna, tá? Elas têm na cabeça delas vários pensamentos, que são como se fossem várias vozinhas falando com você, né? Então nesse momento talvez você esteja pensando assim, nossa, mas que vozinha é essa? Né? É exatamente essa vozinha, é o seu pensamento, né? O seu pensamento te diz coisas o tempo todo. Ele influencia a maneira como você faz, a maneira como você age, a maneira como você reaciona ou toma reações, né? É assim que funciona a nossa cabeça. A questão é a seguinte, se essa conversa já está acontecendo na sua cabeça, como que você pode fazer para escutar, ou enfim, como é que você faz para influenciar essa conversa a seu favor, né? Como é que você faz para que a pessoa pense que ela deve de fato fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer? Você precisa entender primeiro que essa conversa está lá, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é você precisa entrar nessa conversa. Você nunca deve tentar enfiar alguma coisa na cabeça das pessoas. Elas não vão deixar isso acontecer. Quer ver como é fácil entender isso? Quando você está numa discussão com alguém, ou quando você está tentando mostrar para a pessoa que você está certo, né? E geralmente quando você está certo, a outra pessoa está errada, você fecha completamente para os argumentos que a outra pessoa está dizendo. Quando você está escutando ela falar com você, você já está pensando no que você vai dizer de volta, né? E essa aqui é a grande sacada. Quando você está vendendo, quando você está persuadindo alguém, a outra pessoa está pensando algo para te responder. A não ser que vocês estejam falando da mesma coisa. Se você falar o que ela está pensando, ela continua na conversa com você. Ela te escuta, porque ela está pensando exatamente a mesma coisa. Então não tem duas vozes na cabeça dela, né? A sua de fora e a dela de dentro. Existe uma voz só, né? Você falando e ela concordando com você. Nesse momento você consegue entrar na mente dessa pessoa. Você consegue não só ler, mas criar aquilo que ela está pensando. Isso é basicamente um estado hipnótico, né? E a gente consegue fazer isso de várias maneiras diferentes. Por exemplo, uma maneira de entrar nesse estado é quando você assiste um filme, né? Você não está pensando em alguma coisa, você está simplesmente acompanhando a história. É como se aquela história estivesse acontecendo dentro da sua cabeça. É como se você estivesse imaginando aquela história, não só assistindo aquele filme. E é por isso que um dos maiores erros que as pessoas cometem ao tentar persuadir, influenciar ou criar uma copy é tentar falar de algum assunto que as pessoas não estão familiarizadas, não estão interessadas ou simplesmente não se conectam. Não é algo que elas vão pensar, né? Se você consegue falar algo que as pessoas que elas estão pensando, você consegue entender a conversa que está acontecendo na cabeça dela e falar sobre esse assunto, aí que você cria uma conexão imediata. Você quer ver outro exemplo? Quando alguém chega para falar com você numa festa
e você não conhece aquela pessoa, e ela começa a falar de um assunto que você não tem muito interesse e tal, mas enfim, é um amigo do seu amigo que está ali conversando, você fica ali por educação. Mas na prática, você não está prestando atenção nele. O que você está fazendo é ouvindo ali a historinha dele, né? Ouvindo o que esse cara está falando, mas ao mesmo tempo pensando um monte de coisa. Talvez pensando, nossa, eu preciso sair daqui, ou então, nossa, eu quero ir pro outro lado ali, meu Deus, olha só que menina bonita que passou ali agora. Você está pensando em qualquer outra coisa, mas você não está conectado com esse cara. Agora, se essa pessoa que você não conhece começa a falar para você sobre um assunto que você é muito interessado, algo que seja o seu hobby, por exemplo, ou algo que seja o seu trabalho, algo que você faz o tempo todo, o dia inteiro e pensa nisso o tempo todo, nesse momento você se conecta. Nesse momento você cria afinidade. A gente vai falar mais sobre afinidade mais pra frente, tá? Mas é aí que as coisas começam a funcionar. É aí que você aumenta o seu poder de persuasão. Por isso, a primeira coisa que você tem que falar para as pessoas, para conseguir a atenção delas, é criar uma conversa ou falar algo que já esteja acontecendo na cabeça dela. Dessa maneira você consegue muita atenção, né? Uma maneira espetacular de gerar curiosidade e de gerar conexão imediata é falar o que as pessoas estão pensando. Então, por exemplo, se a sua aula, se você está dando uma aula, está fazendo uma palestra e você percebe que está todo mundo achando meio chato o que você está falando, você pode muito bem parar a sua aula e falar assim, pessoal, eu sei que essa aula é meio chata, mas ela é muito importante para vocês. E por que ela é importante? Por causa disso, disso. Né? E quando você faz isso, você falou para elas aquilo que elas estavam pensando. Né? E você vai ver que nesse momento, quando você fala aquilo que as pessoas estão pensando, experimenta essa. Você vai ver que a pessoa, na hora, gruda o olho em você. Ela começa a prestar atenção. Ela começa a olhar e falar, opa, peraí. Né? Alguma coisa ali desbloqueia a desconexão, né? Começa a conectar com você. Ela começa a falar assim, nossa, eu tava pensando exatamente isso. Putz, deixa eu prestar atenção aqui, vai, beleza então, deixa eu ver aqui o que o professor está falando, ou então deixa eu ver aqui o que o palestrante está falando. Se você perder as pessoas e perceber isso, essa é uma maneira de trazê-las de volta, tá? Então, você precisa entender o que as pessoas estão pensando e falar exatamente aquilo que elas estão pensando. Inclusive, uma das coisas mais importantes que você deve sacar é, na maioria das vezes, a conversa que está acontecendo na cabeça do seu cliente, está acontecendo na cabeça da pessoa que vai comprar de você, não é sobre o produto que você está vendendo. Essa conversa geralmente é sobre alguma outra coisa. Então, por exemplo, o que pode ser essa conversa? Pode ser sobre, meu Deus, minha mulher vai me matar se eu comprar isso. Ai, meu Deus, minha filha saiu correndo no shopping, o que eu vou fazer para buscar ela agora? O cara tá tentando vender um negócio aqui para mim. Ou então, nossa, meu Deus do céu, eu preciso levar meu filho na escola e realmente preciso sair agora e eu tô ansioso por isso. E às vezes é alguma coisa que tem a ver com o seu produto, ou então, nossa, cara, eu gostei desse negócio, mas não tem uma lente que eu gostaria de comprar, sabe? Essa câmera aqui não tem aquela lente que eu queria comprar uma lente melhor, né? Então, e você tá com isso na cabeça, mas você não fala. Se você sabe que o seu receptor pensa esse tipo de coisa, insira isso na sua comunicação, porque você vai ver a diferença que vai fazer. Experimenta essa. Coloca, vai conversar com alguém e tenta falar aquilo que a pessoa está pensando. A gente sabe geralmente o que as pessoas estão pensando, elas dão sinais pra gente, especialmente quando a gente fala 1 a 1, né? Então fala pra ela, olha, eu sei que essa conversa é meio chata, ou então, olha só, talvez você esteja pensando em outra coisa, como, por exemplo, tal coisa, né? Então tudo isso são formas de você reconectar com as pessoas e que você pode inclusive usar no seu texto. Aliás, você deve usar na sua copy, tá? Quando você for criar uma copy, você deve falar o que as pessoas estão pensando, tá bom? Se você disser exatamente o que aquela pessoa está pensando, você vai ver que você cria uma conexão imediata. E aí sim é muito mais fácil conseguir vender o produto que você está vendendo ou de fato influenciar a pessoa a fazer aquilo que você deseja que ela faça, tá bom? Então, primeira coisa é entender o seu receptor. Mais para frente eu vou te falar sobre uma ferramenta que você pode usar para entender o seu público, entender qual é o seu avatar, a sua persona ou o seu receptor, independente de como você chame. Como você faz isso? Existem várias técnicas e eu vou te ensinar a melhor que eu conheço e que eu aplico até hoje, tá bom? Então é isso, pessoal.
Parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou mais interessante sobre essa aula ou qualquer dúvida que tenha aparecido. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!